Vocês já repararam que está existindo uma tendência cada vez maior de experiências hiperindividualizadas? Pois é, há um tempo eu venho observando um pouco esse fenômeno e lendo aqui alguns artigos, pesquisando alguns trabalhos do campo da sociologia contemporânea e observei, né, que isso é uma tendência de mercado, criar experiências cada vez mais individualizadas, uma coisa quase que numa bolha mesmo para as pessoas experienciarem, para as pessoas comprarem. É claro que isso também é um movimento de mercado, né? Mas longe de ser um nicho de mercado, essa oferta de uma experiência individualizada, singular, única, né? Muitas vezes dita, né, que foi concebida, que foi preparada, que foi é, elaborada ali para aquela pessoa em especial, que foi uma experiência customizada, né? Esse é o argumento de venda, é que é um serviço customizado e, portanto, único, né? É a ideia que tem seduzido muitas pessoas aí ao longo, né, desses últimos anos. Vamos falar principalmente da última década, né? Primeiro é bom a gente entender um pouco do contexto brasileiro, né? Nós estamos num país ainda de uma economia emergente. Agora que o brasileiro começa a experimentar o poder de compra, né? Então ele começa, no geral, a poder pagar por coisas básicas e aquelas pessoas que já podiam pagar pelo básico, elas começam a acessar outras experiências fora do básico, acima do básico, vamos dizer assim. Então, esse é o pano de fundo da economia e da sociedade brasileira no momento, no que se refere a esse tipo de experiência, né? Mas essa tendência de hiperindividualização, né? Esse fascínio das pessoas pela experiência exclusiva, individual, ela tem algumas características e também tem um pano de fundo interessante que eu vou comentar aqui no final, né? Ela tem a ver com uma super importância que é dada ali para o self, né, para a pessoa. A questão do egoísmo, ela é óbvia para a gente entender um pouco isso, mas ela também tem a ver com uma coletividade possível e impossível nesse processo, né? Então, a gente está falando da experiência do indivíduo, né? E essa experiência, que é uma coisa de mercado, ela sai ali da experiência da pessoa e ela passa por uma abordagem mercadológica que visa o quê? A individuação. Então, isso é importante porque a gente começa a ver essa tendência se manifestar como, né? Primeiro, a coisa dos banheiros individuais, né? Que era uma coisa que não existia, né? As casas tinham um banheiro da família, um banheiro social, antigamente, falando de 50 anos atrás. Depois surgiram, né, então, as suítes, né? Então, o que era o máximo do luxo naquela época ali, de uns 40, 50 anos atrás, era ter uma suíte, né? Então, a suíte era uma coisa exclusiva do casal, né? Depois desse movimento da suíte, aí surgiram milhares de coisas, né? Inclusive, hoje tem casas que, inclusive, tem banheiro separado para o próprio casal, né? Cada um tem seu banheiro com o seu vaso sanitário, sua pia, seu espelho, tudo separado, né? Mas é um pouco do reflexo dessa tendência, né? É, a tendência das refeições individuais, né? Não existe mais. Se você chega nos restaurantes hoje, mesmo restaurantes de alto nível, né? Os pratos são individuais. Então as pessoas compartilham a mesa da refeição, mas elas não compartilham a refeição, porque cada pessoa escolhe o seu prato. Então cada pessoa come o que quer ali. Numa mesa com 6 pessoas, são servidos 6 pratos diferentes. Antigamente não. Antigamente se discutia, dialogava. Uma pessoa cedia aqui, o outro não queria frango, o outro não queria carne, mas terminava encontrando um acordo para pedir, porque as refeições eram coletivas, né? E hoje não mais, né? As casas, os casamentos, onde a gente também vê que existe hoje aí pessoas que têm um modelo de casamento que são casados, mas moram em quartos separados. Alguns até, inclusive, são casados, mas moram em casas separadas. De novo, né, essa manifestação da individualização ali se consolidando, se concretizando, né? E, claro, do ponto de vista dos objetos, dos utensílios, né? De tudo que a gente usa para viver do ponto de vista objetivo, né? A refeição, a comida, a TV, o celular, tudo é para cada pessoa na família, né? Então, você tem uma família com 4 pessoas, né? Tem ali o quarto do casal, mas tem o quarto do filho e da filha, cada quarto tem uma televisão, cada filho tem um celular. Então, assim, já quase não se compartilha mais nada.
E é esse o ponto onde eu quero chegar, sobre a questão da coletividade e da vida em comum, né, que a gente antigamente levava. E para mim, claro, né, o ápice dessa tendência, que não é um nicho de mercado, mas é uma tendência, o ápice dessa tendência é a existência ali, por exemplo, nos hotéis, né, antigamente você ia para um hotel e tinha claro, cada hóspede tinha seu quarto, mas as áreas comuns eram óbvias em todo hotel, em toda hotelaria, né? A arquitetura hoteleira foi construída assim, então tinha a piscina de todo mundo, tinha o restaurante de todo mundo, o clube era de todos os hóspedes. E hoje não, hoje você vê que uma grande parte de empreendimentos hoteleiros, eles focam nessa experiência exclusiva, privativa, né, que eles falam que tem o máximo de privacidade, que são os chalés, né? Chalé, inclusive com a própria piscina privativa também. Então, assim, quer dizer, a pessoa chega no hotel, ela não socializa mais com ninguém. Ela tem o próprio chalé, tem a própria piscina, tem a própria entrada e saída para a praia. Alguns, inclusive, têm esse tipo de serviço. E o café da manhã é servido no quarto. Então, assim, não tem circulação, não tem socialização, né? Essa coisa do chalé com quarto privativo, piscina privativa, para mim, é a manifestação mais evidente, né, desse tipo de conceito, né? Esse tipo de hotel também costuma oferecer um jantar individual, né, onde é montada uma mesa separado para a pessoa, num lugar sem ninguém. É claro que eles focam, é o tipo de empreendimento que foca, por exemplo, em casais, né? Mas mesmo hotéis que atendem famílias também têm aderido a essa tendência, né, de serviço que eles vendem como uma experiência individual, exclusiva, única e customizada, né? Por que as pessoas estão buscando isso? É claro que a gente vê que nesse movimento existe uma perda da coletividade, né? O nosso estilo de vida, as casas, os condomínios, os apartamentos, a organização da empresa em departamento, tudo isso leva à criação daquelas células, né, desses núcleos. Então, essa perda da coletividade, ela também tem consequências, não é só, que maravilha, uma experiência exclusiva, ela também tem consequências negativas, né? Uma delas é o que os sociólogos chamam de dessocialização. E aqui eu pego aqui uma frase de um artigo do Alberto Melucci, que ele é italiano, e ele fala, né, que esse processo, né, isso quase que é um movimento social e que as pessoas buscam nessa individuação um significado, né, um sentido de importância na vida, um sentido de exclusividade, de singularidade, que ela tenta transferir para as experiências objetivas cotidianas, né, mesmo dentro de movimentos que já são conhecidos. Então, em oposição, né, esse movimento dessas coisas super individualizadas, né, surge em oposição à globalização, à planetarização, a essa ideia de um mundo sem fronteira. Então, se eu estou num mundo sem fronteira, é claro que eu quero ter o meu espaço, a minha experiência, o meu perfil, o meu canal. Tudo é uma experiência quase que individual, né? Enquanto que também muitos sociólogos dizem que a experiência individual ela não existe porque ela se constrói ao longo de toda uma experiência de vida objetiva e subjetiva na coletividade. É aí que a gente precisa pensar um pouco, né, sobre por que é que as pessoas têm esse fascínio tão grande, né? É quase uma obsessão por essas experiências tão narcísicas, né, de ter a sua parte, a sua piscina, a sua mesa. É como se aquilo representasse também, claro, toda uma carga de status, né, da exclusividade e da singularidade, né, que a pessoa busca quando acessa um serviço como esse. Duas coisas, né? A gente não pode esquecer que a gente vem de uma tradição individualista ocidental, né? Diferente da tradição secular africana, por exemplo, onde tudo acontecia no coletivo, onde tudo acontecia na tribo. A tradição, por exemplo, indígena, no caso do Brasil, né, ela me parece que é uma tradição também onde existia o coletivo, a tribo, a taba, enfim, a gente tem que olhar que a gente sai desse lugar e vai aderir a essa tradição individualista ocidental, né? Também falamos que estamos em 2025 e a gente passou ali também pela pandemia, né, que é um fator que eu acho que ele potencializou quem já tinha essa tendência
de uma vida e um comportamento mais isolado, e do outro lado também quem tinha a tendência mais à coletividade sofreu muito por conta do isolamento da pandemia. E é claro que essas experiências também colhem um pouco desse fruto, né, ali pós-pandêmico, e transforma isso, né, o mercado transforma isso num produto de alto valor agregado, e por isso tanta gente investe nesse tipo de experiência, né, que é super exclusiva, super individualizada, né? Mas do outro lado também a gente vê, né, que isso é um comportamento que a gente observa até mesmo nas escolas, né? Por exemplo, como eu sou da área da educação, as escolas tinham então a classe comum, né? O lanche era de todo mundo, a cantina servia a todos a mesma refeição. E hoje não, né? Hoje cada criança leva o seu lanche, cada criança tem o seu material, tem a sua mochila, tem a sua. Então, é tudo super, é um microcosmos ali, né? Tudo super individualizado. E é claro que a gente não tem como pensar sobre isso sem olhar para a questão também mesmo de como isso forma, né, uma personalidade narcísica, como isso forma também uma tendência permanente de agir de forma egoísta, porque a construção da coletividade não existe desde pequeno para muitas crianças. Então a criança tem o brinquedo dela, né? Ela não compartilha mais o brinquedo com os irmãos, porque não tem irmão, né? Então, aí a gente vê como a coisa vai se complicando e a gente percebe que são muitas camadas, né, nessa questão dessa construção, desse fascínio, dessa obsessão das pessoas pela experiência individual, né? É, então, é isso, né? As pessoas buscam o tempo inteiro se afirmar no individual, mas elas vivem e existem no coletivo. Então, por isso, eu acho que é um ponto interessante da gente pensar, e eu trago aqui para a jornada do bem-estar, para a gente pensar, né? Como a gente vive no coletivo? Como é que eu saio e fujo um pouco dessa tendência, tentando resgatar uma experiência do coletivo, né? O resgate do coletivo a partir de instâncias e movimentos possíveis hoje na sociedade, né? Então, primeiro fazer essa reflexão, né, de por que buscamos de forma tão obsessiva essas experiências super individualizadas, pelo menos na casca mercadológica, né? Elas são vendidas assim, né? E como que a gente vê que já tem algumas manifestações e movimentos que estão buscando esse resgate do coletivo. E aí eu cito 4 aqui experiências que eu acho que servem para a gente refletir e pensar um pouco sobre isso, né? Sobre essa construção do coletivo, que é onde a nossa vida social, né, se faz, onde ela se realiza, né? A primeira é a revigoração e a vivência das pessoas dos espaços públicos brasileiros. Isso é uma coisa muito legal. Eu sou pernambucana, lá em Recife a gente tinha muito isso, né? De no domingo à tarde ir para o Recife Antigo, de ir para as Olindas, de ir para as praças, de ir para as ruas. Então, acho que parece que o brasileiro finalmente agora está redescobrindo ou descobrindo o prazer do convívio nos espaços públicos. E isso é ótimo, porque a gente vê que isso, em outros países mais avançados, mais civilizados do que o nosso, isso é uma prática e as pessoas ali socializam e se sentem bem e elas compartilham daquele espaço em comum. Isso é uma coisa muito bacana de pensar, né? O desespero das pessoas por esse resgate do coletivo e do convívio com outras pessoas é tão grande que se inventou uma outra tendência contrária curiosa, né? Que são, por exemplo, os encontros às cegas, os jantares às cegas, onde você vai para um determinado lugar para encontrar com uma pessoa real, não virtual, e ali estabelecer um contato, né? Pelo menos um contato, né? Nem sempre se torna uma conexão ou um vínculo, mas ali pelo menos você estabelece um contato. Então, isso é um sintoma, né, desse desespero de tentar resgatar esse coletivo que se perdeu nos convívios sociais tradicionais, né? Uma volta, terceira coisa, uma volta ali, né, crescente aos convívios baseados na religião, né? A gente está vendo hoje, aqui, claro, no Brasil, né, o crescimento das religiões, aqui não é espiritualidade, tá, gente? Estou falando de religião mesmo. Um crescimento das religiões do protestantismo, um revigoramento do cristianismo, da Igreja Católica renascendo ali em muitos lugares, né? A gente vê o crescimento das religiões neopentecostais, do budismo no Brasil e de outras linhas, abordagens religiosas
como espaço de convívio, né? Muita gente vai ali muito mais pelo convívio, pelos amigos, pelas construções, do que pelos dogmas religiosos especificamente. Então, a gente vê que isso é um movimento com números fortes, que é importante a gente dar uma olhadinha sobre isso, né? E, finalmente, a criação, né? Aí eu acho que a internet, quarto ponto, né? Acho que aí a internet deu uma colaboração muito grande, que foi a criação dos clubes e das tribos, né? Onde as pessoas buscam o coletivo a partir de um interesse específico. Então, a pessoa, por exemplo, que gosta de leitura, ela vai para um clube do livro, né? A pessoa que gosta de jardinagem, ela entra num clube de jardinagem. A pessoa que gosta de arte, ela busca ali os clubes, as tribos que têm a ver com aquela área de interesse que a pessoa busca, e nisso ela consegue ali, né, se socializar, construir novas conexões e amizades, buscar interesses em comum e criar uma rede social de convivência que tira a pessoa do isolamento. Lembrando para vocês, né, que aqui na Jornada do Bem-Estar eu falo muito sobre a questão da felicidade, e um dos pilares da felicidade, do que a gente chama de vida plena, de bem-estar, é a construção de vínculos sociais. Né? Isso até, inclusive, aqui, tanto eu falo no meu livro aqui, no Reinventando a Felicidade, eu falo um pouco sobre essa questão em um dos capítulos, né? Que os amigos são uma chama de alegria, de prazer na nossa vida, mas também não é só amigo, né? A família estendida, as relações sociais no geral, etc. Mas aqui também vou buscar, né, e mostrar para vocês, onde eu bebi na fonte, o livro Uma Boa Vida, onde o Robert Waldinger e o Mark Schultz, eles falam, né, que a manutenção de uma boa rede de amigos, de pessoas conhecidas, é um dos pilares fundamentais para uma boa vida. E o título do livro é exatamente esse. Então, eu acho que aqui cabe a gente refletir, né, um pouco, né? O que é que esse tipo de experiência e de obsessão e de fascínio por essas experiências hiperindividualizadas ela agrega na nossa vida, né? Por que é que as pessoas estão buscando isso? Será que a gente quer isso, né? Então, a ideia do vídeo é aqui a gente refletir um pouco sobre isso e tentar, né, buscar esse resgate do coletivo, porque ele faz todo sentido, sobretudo para pessoas mais maduras, que já cruzaram ali a linha dos 30 anos, porque elas são mais seletivas e refinadas nesse quesito das amizades, e acho que isso é uma linha de pensamento muito interessante para a gente refletir, né? Primeiro, entender por que é que as pessoas têm essa obsessão toda, né? Aqui eu falei rapidamente sobre alguns pontos, mas é claro, quando a gente pega ali, né, a sociologia do consumo, ela fala muito sobre isso, né? O que é que brilha os olhos de uma pessoa quando ela busca uma experiência que é dita como singular e exclusiva, e o que é que isso tem a ver com o tecido cultural em que a gente está inserido. Bom, essa é a Jornada do Bem-Estar. Se você gostou desse conteúdo, manda para alguém que você acha que se interessa por esse tema, assina o canal, deixa um like. Agradeço muito o seu apoio. Até o próximo vídeo.